Boa Mesa CBN, com Roberta Larica. Olá, doutora Roberta Larica, boa tarde, bem-vinda por aqui. Boa tarde, Johnny, boa tarde a todos os ouvintes, a todos da Rádio CBN. Olha, o Adalberto hoje lançou uma na abertura desse programa. Doutora Roberta Larica, boa tarde. Aqui, ó, cheio de expectativas, doutora Roberta. Vai, Adalberto, conta pra gente, contou para os nossos ouvintes. Doutora Roberta Larica, quando eu fui anunciar o nosso assunto de hoje do programa, eu falei assim, para quem está interessado ali em fortalecer a pele, as unhas e o cabelo, aí eu olhei pro Johnny Silva, não foi à toa, não pode perder o Boa Mesa CBN de hoje, que nós temos dicas importantes aí do ponto de vista da nutrição, né, doutora Roberta? E tem alimento que ajuda mesmo, doutora Roberta? Fiquei curioso aqui. Nossa, tem bastante, Johnny. Às vezes a gente fica pensando assim, para nutrir a minha pele, meu cabelo, a minha unha, a gente pensa sempre em tratamentos de fora para dentro, né? Eu vou buscar um dermatologista, ou um tricologista, ou uma manicure, enfim, né? Passar alguma coisa no couro cabeludo. Então a gente fica sempre pensando de fora para dentro. Mas a verdade é que se a gente for pensar desde a parte da produção, lá do fiozinho do cabelo ao nascer, né, a própria formação de colágeno na pele, o nascimento daquela unha, vai depender do quê? Da nutrição. Então, é muito mais um trabalho, primeiro, de dentro para fora, para que até mesmo os tratamentos que são feitos externamente ou tópicos, eles possam também associar um resultado aí de crescimento desse fio, ou melhora da elasticidade dessa pele, né, ou do fortalecimento dessa unha. Então, primeiro de tudo, começa com ingerir os nutrientes adequados para essas questões. Então vamos lá, esse é o assunto de hoje. Bora, doutora. Então vamos lá, se a gente pensa em saúde do cabelo, primeira coisa que a gente precisa pensar é em ter uma alimentação que garanta o aporte de aminoácidos essenciais. Então eu pensaria primeiramente em proteína. Carnes, ovos, feijão, grão de bico, lentilha, sementes, gorduras boas como as oleaginosas, né, castanhas, nozes, amêndoas, que até agora o supermercado está lotado, né, nessa época de Natal. Espero que o preço dê uma melhorada também nessas oleaginosas do Natal, mas são fundamentais para a saúde do cabelo. Eu não sabia. Doutora, mas tem que fazer um uso contínuo, associar com outros alimentos, ou quem já faz uma dieta, come uma castanha de manhã, castanha ajuda? Isso, vamos colocar assim, claro que as quantidades, elas são individuais e depende muito da deficiência nutricional que cada um se encontra naquele momento, né? Então vamos supor que a gente tenha uma pessoa que está com queda de cabelo. Primeira coisa que a gente precisa pensar é adequar a alimentação, a quantidade de proteína, que eu já falei que na CBN, que gira em torno de 1,8 a 2 gramas por quilo de peso, e o nutricionista, obviamente, vai fazer esse cálculo com um paciente. Essa proteína precisa ter essas proteínas animais, esses grãos, essas leguminosas que eu citei, e investigar nos seus exames de sangue, Johnny, o que está faltando. Porque muitas vezes, se existe, por exemplo, uma anemia, uma falta de ferro, uma falta de zinco, uma falta de selênio, de cálcio, vai ter queda de cabelo. Então, não adianta muitas vezes usar colágeno, aqueles suplementos, né, que prometem tratar a queda do cabelo, se a queda do cabelo está acontecendo por uma deficiência nutricional, que não vai ser corrigida também só com alimentação. Seria manter a boa alimentação, mas fazer uma suplementação específica também. Adalberto, seu cabelo tá caindo. Johnny, então a gente tá uma coisa meio recíproca, né? Então, assim, um vai ajudar o outro, doutora Roberta. Vamos aproveitar, inclusive, então, para reforçar o nosso número do WhatsApp para os ouvintes que estão se identificando comigo, com o Johnny Silva, para seguirem as dicas da doutora Roberta Larica. O nosso WhatsApp, que é o 992994297. Para quem tá chegando agora aqui no CBN Cotidiano, a gente tá falando hoje com a doutora Roberta Larica sobre como que a alimentação, a nutrição, né, Johnny, pode nos ajudar ali com relação à saúde da pele, das unhas e do cabelo, né, doutora Roberta? E a doutora Roberta Larica falou das oleaginosas. Palavra difícil, né? Palavra dificílima. Mas falou que não é tudo, né? Não é só se alimentar bem, tem que fazer outros exames, né, doutora Roberta? O alimento ajuda.
Isso aí, eu digo que assim, Johnny, o alimento, né? Se a gente tem uma alimentação, né, colorida, variada, com essas sementes, com as proteínas de forma adequada, os aminoácidos, você tem a base para o seu dia. Então, as necessidades nutricionais daquele organismo vão ser supridas em 24 horas. Mas se a gente não mantém aquela rotina, né, constante, pode acontecer o quê? De faltar um desses itens. É como se o corpo humano ele depende de vários combustíveis diferentes. Então, quando falta um deles, ele começa a manifestar sintomas. E a queda de cabelo pode ser um dos sintomas. Então, é o seu corpo mostrando: olha, tá faltando ferro na sua alimentação, tá faltando zinco na sua alimentação, ou tá faltando selênio. E aí, quando a gente consegue identificar isso através do sintoma e correlacionando com o exame de sangue, que a gente consegue dosar as vitaminas no sangue também, os minerais, aí a gente consegue ser mais assertivo e falar com esse paciente: olha, tá faltando selênio no seu exame, então a gente vai suplementar selênio, ou você vai comer 3 castanhas do Pará por dia. Ou, tá faltando proteína, então a gente vai colocar um whey protein, ou tantos ovos no seu café da manhã. Então, é muito importante pensar que o que eu coloco para dentro do corpo vai impactar diretamente no crescimento do meu cabelo, na melhora da qualidade da minha pele, da minha unha. E claro que quando a gente fala em queda de cabelo, tem também questões hormonais, o próprio estresse, né? Existe a questão genética que também está relacionada, só que não descarta a importância da nutrição nesse processo, que é a primeira coisa que você tem que fazer. Meu cabelo tá caindo? Então deixa eu acertar minha alimentação, vou fazer meus exames, vou ver o que tá faltando, e aí sim eu vou começar a avaliar se eu tô melhorando ou não. Uma pessoa sadia, que percebe essa alteração nas vitaminas, ela consegue repor só com alimentação, doutora Roberta? Geralmente não, Johnny. Geralmente quando tem uma deficiência no exame de sangue, precisa entrar com suplementação. Aí a gente faz a suplementação por 3 meses, junto com uma alimentação balanceada. E aí depois de 3 meses é como se o corpo tirasse o atraso, vamos dizer, sabe? Encheu o tanque. E aí você consegue manter esse tanque cheio ali de combustível, mantendo uma boa alimentação. Mas a alimentação, ela não dá conta do seu passado, né? Dos seus erros do passado. A gente precisa entrar com suplemento. Eu lembro daquele joguinho, tipo o Tamaguchi, quem tem mais idade vai se lembrar. Anos 2000, Johnny. Anos 2000, que você tinha que ficar alimentando o bichinho ali. Aí começava a faltar uma Isso. coisa, parece o nosso organismo com as vitaminas, né, doutora? Exatamente, Johnny, é muito perfeito, né? Como que a natureza é perfeita. E o nutricionista, né, que é quem estuda sobre os alimentos, sobre os nutrientes, a gente estuda a identificar os sinais e os sintomas que o corpo dá e já imaginar qual é a vitamina que está relacionada àquele sintoma. Então, a gente aprende isso na faculdade. Então, fica até mais fácil, porque nem todos os pacientes a gente consegue fazer todos os exames de sangue, né? Então, se você começa a relacionar aí, ele tem uma queda de cabelo, tem uma unha que está fraca e um estômago que não faz uma boa digestão, aí eu já pensaria no zinco. Ela tem fraqueza, sonolência, um fluxo menstrual aumentado e está tendo queda de cabelo. Aí eu pensaria: poxa, eu acho que ela tem deficiência de ferro. Então, o nutricionista é o profissional mais capacitado que existe para avaliar exatamente as deficiências nutricionais, repor na alimentação e repor na suplementação de forma assertiva. Alberto Cordeiro. Doutora Roberta, eu já ouvi falar muito com relação ao peixe, né? O consumo de peixes ali, relacionado principalmente à questão da saúde do organismo. Eu queria saber um pouquinho, nessa discussão que a gente está tendo hoje ali de pele, de unha, de cabelo, o peixe é um alimento que é indicado? Então, o ômega 3, né, que é o principal assim, nutriente envolvido em, né, classificando o peixe como um alimento saudável, o ômega 3 ele tem a sua ação anti-inflamatória. Então, ele é muito bom para combater os radicais livres, para combater qualquer processo inflamatório no corpo e, indiretamente, vai sim refletir na saúde da pele, na saúde do cabelo e da unha. Agora, os aminoácidos que eu citei, os minerais, eles têm um efeito muito mais direcionado realmente para a saúde do cabelo, da pele e da unha. Kaique Verli, tem ouvinte chegando, né? Pois é, Johnny, boa tarde para a doutora, para todo mundo novamente que acompanha a CBN. O Alberto mandou um áudio para a gente com uma dúvida que
que não é relacionado ao assunto do quadro de hoje, mas pedindo para a doutora Roberta também esclarecer. Boa tarde, Johnny Silva. Eu sei que não é o tema do quadro de hoje, mas eu fiz um exame recente e vi que o meu triglicerídeo está 1.368. Eu queria saber da doutora Roberta Larica qual tipo de alimento eu preciso passar a consumir para poder baixar esses triglicerídeos. Então, nosso ouvinte está com os triglicerídeos bem altos, né? O triglicerídeo é uma das frações do colesterol e está relacionada ao consumo aumentado de carboidratos, principalmente na dieta. Então, o principal ajuste que a gente precisa fazer é controlar a ingestão de açúcar, de carboidratos simples, como farinhas, pães, biscoitos, né, sobremesas em geral, para que a gente possa, aos poucos, ir melhorando o nível desse triglicerídeo. Alimentos que ajudam muito na melhora do triglicerídeo é a aveia e o azeite. Exatamente porque eles promovem um controle melhor da glicemia, porque o triglicérides ele está relacionado à ingestão de açúcares, de carboidratos. No caso do azeite, usar para fazer todo alimento do dia a dia ali, não só na salada. Para regar a salada também, para preparar o alimento pode usar em quantidade pequena, como qualquer outro óleo. Tem mais perguntas chegando aqui, doutora. O Gilmar está falando sobre uma sopa de macarrão com carne, legumes e hortaliças. Que foi a dúvida que a gente, inclusive, abriu o nosso Boa Mesa CBN de hoje, né, Johnny? Exatamente, até agora a gente não voltou com a pergunta, né, A promessa é dívida, vamos responder agora. E ele está falando se é mais nutritivo, está perguntando, na verdade, do que a refeição tradicional, arroz, feijão, carne e salada. Dá mais ou menos a mesma coisa, porque se a gente for desmembrar essa receita, ó, a gente tem os legumes, que é a cor ali do prato, que seria a salada do prato, né? O macarrão, que é o carboidrato, e a carne, que é a proteína. Só que em uma receita de sopa. Então, assim, dá elas por elas, mas a gente precisa prestar atenção no que iria, né, se fosse montar um prato com aqueles ingredientes e se eu for preparar a sopa, porque muitas vezes, quando as pessoas vão preparar a sopa, tem muito mais macarrão, batata, abóbora, ou seja, carboidratos, do que carne, né? E se a gente for preparar um prato normal, sem ser a sopa, né, um prato mais seco, seria o quê? 1/4 do prato seria o carboidrato. O restante seria 50% hortaliça e 25% a carne. Então, só ficar atento a isso. Não exagerar no macarrão, aumentar a carne nessa sopa de legumes e lembrar que legumes aí a gente está pensando em abobrinha, vagem, berinjela, palmito, chuchu, né? E não batatas e raízes em geral, que já seriam substitutos do macarrão. Kaique Verli tem mais ouvintes participando, né? Lenaldo, pergunta vinda direta dos Estados Unidos. Doutora Roberta, aqui chegou o frio, né? A gente está enfrentando temperatura negativa já. E semana que vem vai chegar abaixo de -10 negativo. O que fazer? Porque minha pele resseca muito. O que fazer? O que tomar, né? Para melhorar, para evitar esse ressecamento na pele? Ótima pergunta. Enquanto eles estão no frio, a gente vai estar aqui no calorão, tendo que ter o mesmo cuidado. Só que no caso do frio, eu priorizaria tudo que hidrata o organismo na maneira mais quente, né? Aquecida. Então, pode trocar a água gelada ou por água natural ou chás. Chás que não tenham ação diurética. Então, por exemplo, camomila, cidreira, chá de frutas, chá de gengibre. São chás que não têm uma ação especificamente diurética. Evitar chá verde, chá mate, que são muito diuréticos e que iriam desidratar mais a pele. E lembrar de fazer aí os caldos, as sopas, talvez pode fazer até as proteínas, como o whey protein com leite morno, pode fazer um mingau de aveia, tudo isso vai ajudar na hidratação da pele de dentro para fora. E a gente aqui vai fazer o inverso, a gente pode usar os mesmos alimentos, só que na temperatura mais geladinha, mais fria, também pensando na hidratação. Né? Aqui a gente tem um ponto fantástico para hidratação, que é um alimento, né, que é a água de coco, que a gente tem na praia e que é um baita soro natural também para a pele. Bom demais, doutora Roberta. Obrigado, tá, por mais esse comentário aqui. No verão parece que a gente come pouco, né?
Depende da pessoa, né? Tem pessoal na praia que adora o petisco, né? Johnny, e por falar em Tô verão... falando por mim aqui, ver se pode. Ó, doutora Roberta, e por falar em verão, vou só aproveitar esse minutinho final, Johnny, para fazer um convite pros ouvintes, sabe por quê? Segunda-feira que vem já vai ser dezembro. E ao longo do mês de dezembro, eu tô combinando com a doutora Roberta Larica que a gente vai ter uma série especial aqui no CBN Cotidiano voltada pra alimentação, pras festas de final de ano, Ah, isso é bom, expectativa hein? da chegada do verão. Porque vai chegar agora Natal, Ano Novo, verão no dia 21. A gente sabe que naturalmente a gente vai mudando a nossa alimentação. Então, já a partir de segunda-feira que vem, a gente vai ter uma série especial com a doutora Roberta com alimentação para o final de ano, não é isso, doutora Roberta? Isso aí, Adalberto. Eu acho que vai cair certinho, porque esse ano a gente não vai perder nenhum programa. Então vai vir sempre às segundas-feiras, antes das festas de final de ano. Exatamente. Antes de colocar o pé na jaca, como a gente diz, doutora Roberta, você vai trazer a orientação pra gente, tentar pelo menos fazer tudo bonitinho. Tentar organizar a dieta. Organizar. Correta. Obrigado, doutora Isso aí. Roberta. Muito obrigada pela participação dos ouvintes. E dizer para todos, não percam os próximos programas que estão imperdíveis.